Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A Fabiana escreve, ela também está agradecendo, ela diz que há alguns meses ela vinha passando por diversas dificuldades emocionais e depois ela começou uma leitura da Bíblia, uma oração diária, ficou motivada a fazer isso. Aí ela diz: padre, eu sou evangélica e eu estava muito afastada da espiritualidade. Embora tenha muito respeito pelas demais religiões, mas eu fui muito abençoada com essa leitura naquele dia e com aquela palestra. Eu senti em meu coração a libertação de muitas amarras que me afastavam dessa felicidade, onde eu pude vivenciar o significado da frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sou grata a Deus e a sua pessoa por esse momento. Que Deus o abençoe sempre em sua missão e todas as pessoas porventura passarem pela sua vida, também disse as pessoas que ouvirem o testemunho dessa mensagem. Muito obrigado, Fabiana. Obrigado pelo seu testemunho. Que bom, minha filha. Toda vez que a gente se dispõe a estar em contato com a palavra de Deus e a gente permite que essa palavra nos ilumine, que às vezes você pode ler e não permitir que ela te ilumine. A palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para ela, o Espírito age em nós, sim. E às vezes é uma frase só. A sua rema naquele momento foi uma única frase que provocou dentro do seu coração um movimento. É assim que começa. As grandes conversões costumam começar com uma revolução de uma frase. Uma frase revoluciona o nosso coração e a partir daquela revolução a gente vai se encaminhando para outras transformações e quem leva isso a sério nunca termina. A gente vai morrer sem ter finalizado o processo da conversão. É interessante como algumas coisas se resolvem dentro de nós assim, né? De repente, aquela pessoa é tão pesada para você e você vai fazendo um trabalho com aquela pessoa, você vai pedindo a Deus condições de compreendê-la, de acolhê-la. De repente você tinha tantas mágoas dela, tantos ressentimentos. Eu particularmente sou assim. E você vai caminhando naquilo que antes é escuro, difícil, pesado. E um belo dia você acorda com o coração todo leve. Isso é um fruto da verdade em nós. Porque qual é a verdade que deve prevalecer? Que tudo isso é que tudo isso é bobagem. Que não vale a pena guardar rancores, que não vale a pena guardar ressentimentos. Todo mundo sabe disso. A ciência nos prova que guardar mágoas e ressentimentos adoecem o nosso coração. Adoece o nosso coração. Mas não basta saber. Eu já tenho conhecimento da verdade, mas eu ainda não sei praticar essa verdade. Aí você vai. De repente, num determinado momento da sua vida, tudo aquilo cai por terra. Você é capaz de olhar nos olhos daquela pessoa, pedir perdão, conceder perdão, e você percebe que realmente foi a melhor coisa que você fez. A verdade nos iluminou. Está vendo como saber a verdade não é o suficiente? Ter o conhecimento da verdade não é o suficiente. É preciso que a gente tenha coragem de caminhar no caminho que nos leva à apreensão dessa verdade. Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de compreender a verdade? Não é porque a verdade está indisposta ao ser humano, não. É porque nós estamos com muitas amarras que nos indispõem à verdade. Porque às vezes a gente pode pensar: por que Deus não se manifesta na vida daquele rapaz? Por que Deus não faz um milagre na vida dele? Porque falta a gente abrir a picada para que Deus possa fazer ou realizar o milagre na nossa vida. E onde é que estão
essas amarras, esses empecilhos, esses obstáculos dentro da nossa consciência, da imagem errada que nós construímos de Deus. Gente, boa parte das pessoas religiosas que eu conheço vivem culpadas, se sentem culpadas o tempo todo. Tem medo de Deus, como tantas vezes a gente já refletiu. Esqueceram de nos dizer que Deus é amor, e a gente passou a nossa vida religiosa assim, vivendo as obrigações da religião. Que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida, do nosso tempo, a gente perde, digamos assim, com os estereótipos de Deus. E às vezes a gente não acredita em Deus. A gente viu uma máscara que eles falam que é Deus e a gente acredita naquela máscara. A gente não tem que acreditar em máscara. A gente tem o direito de ver a face dele. A gente tem o direito de mergulhar no coração dele. Olha que coisa ousada. É a proposta de Jesus. Como é que nós mergulhamos no coração de Deus? Através do coração de Jesus. A palavra de Jesus nos revela quem é Deus. Jesus nos ensina que Deus tem um carinho e um respeito imenso pelo pecador, e que a vida dele, o mistério da encarnação, essa presença de Deus na história, foi justamente para mostrar isso, que ninguém pode ficar julgado fora. Como é que eu posso conciliar o Deus do Antigo Testamento com Deus manifestado em Jesus? Aí é a travessia que todos nós precisamos fazer. Todos nós precisamos fazer isso. Todos nós temos necessidade de viver essa travessia. Eu, você. Eu não sei em que ponto dessa estrada você está. Eu ainda tenho muita noite em torno de mim. Eu ainda tenho muita escuridão em torno de mim. Mas eu estou consciente de que eu estou caminhando na direção dessa luz. Eu quero, sim, ser em toda a estrutura da minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de agir, eu quero ser um filho do Novo Testamento. E eu ainda trago muitas coisas dentro do meu coração que me remetem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser a base, o meu sustento de todas as leis, de toda a fé que eu recebi de Abraão, de Moisés, os patriarcas, os profetas. O Antigo Testamento está aqui para me ajudar, para me dar sustento, mas é o Novo Testamento que tem que nortear as minhas ações. E esse itinerário é meu, é seu. Todos nós somos, de alguma maneira, discípulos da madrugada, caminhando na direção desta luz. O processo em Deus não termina. E é por isso que a humildade é tão necessária na vida de um cristão. Porque é a humildade que não vai permitir que a gente se sinta pronto. É a humildade que vai fazer com que a gente tenha condições de olhar para o nosso processo e identificar que ainda existe muita estrada pela frente. E Fabiana, toda vez que nós nos dispomos a ouvir a palavra de Deus, e todas as vezes que nós levamos a sério o que essa palavra revoluciona em nós, nós chegamos sim ao conhecimento da verdade. Nunca a verdade na totalidade, porque ela nem cabe dentro de nós. A verdade é tão grande, ela é tão preciosa, ela é tão grandiosa, que não cabe dentro do nosso coração. A gente vai aos poucos recolhendo, como se estivéssemos pela estrada, recolhendo pequenas pedras preciosas que a gente vai encontrando. Ou como o garimpeiro, que passa a sua vida extraindo do garimpo inúmeras pedras preciosas para juntar um único tesouro. É assim que a gente faz. A gente acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade divina está manifestada em Jesus. Ele é a plenitude da verdade. Nós já temos essa plenitude, mas ela não cabe toda dentro de nós. A gente precisa da vida inteira para ir administrando essa verdade. Por quê? Não basta conhecer a verdade, é preciso praticá-la. E a prática, ela vai acontecer ao longo da vida, no dia a dia.
é processual. O conhecimento da verdade vai me dando condições de identificar no processo dos meus dias essa íntima identificação entre o que eu sou e a verdade que me foi revelada. É interessante que o processo terapêutico faz a mesma coisa com a gente. Quando você tem um trauma, por exemplo, o psicoterapeuta, através de uma abordagem, sei lá qual é a linha que ele vai usar, mas geralmente abordagens conscientes, ele vai nos ajudando a compreender o porquê de termos sido traumatizados naquela hora. O trauma é sempre uma realidade que a gente não pôde compreender naquele momento. E a partir da experiência terapêutica, nós vamos caminhando, é como se a gente fosse andando numa estrada, onde cada vez vai ficando mais dia. Você sai à noite, está tudo muito escuro, e à medida que você vai andando, o dia vai nascendo. Então você vai identificando os motivos do trauma. Você vai tomando contato com a verdade. Por que eu sinto isso? Por que aquela situação me traumatizou tanto? E quais são as consequências deste trauma hoje na minha vida? Então você começa a recrutar esse conhecimento através do terapeuta, que vai te ajudando a iluminar a sua consciência. E a tomada de consciência de tudo isso vai lhe colocando em contato com a verdade. De repente aquele trauma não existe mais. Ele foi resolvido. Por quê? Você andou da noite para a luz do dia. Amanheceu na sua vida. Lá no meu passado eu também tinha medo dos fardos que eu levava. Tinha uma história difícil. Sim, uma história familiar pesada. Tia Ló conhecia de perto. Tia Ló conhecia de perto os medos que eu trazia, as inseguranças que me foram colocadas pela estrutura familiar que eu tinha. Eu também estava cheio de fardos. Às vezes a gente assume coisas na nossa vida que não são nossas. Eu estava assim naquele momento, assumindo para mim uma vida que não era minha, mas que eu corri o risco de passar ali, desperdiçar a oportunidade de ser quem eu era, naquele momento, num ofício que não era para mim. Um fardo. Que quando eu me aproximei de Jesus, eu descobri o significado disso. Ao fazer a experiência do Cristo, eu o recebo na minha alma, ele passa a ser o hóspede da minha alma, e ele começa a me ajudar a trabalhar comigo para fazer esse artesanato diário do meu caráter, da minha personalidade, percebendo o que em mim ainda não é semelhante a ele, fazendo comigo aquilo que talvez nenhum ser humano foi capaz de fazer. Nós somos tão necessitados, de ficar nessa presença de Deus e de refletir a nossa vida à luz dessa presença. Porque nós precisamos, só na presença do Senhor, que nós temos condições de tomar posse dessa ressurreição, que é preparada diariamente para mim e para você. Porque quando nós estamos verdadeiramente diante de Jesus, ele realiza em nós um despojamento. Primeiro ele faz a gente jogar tudo no chão, igual ele fez com o jovem rico. Tem que estar de mãos vazias para estar diante de Jesus. Esqueça tudo que você tem. Esqueça. Isso não servirá de nada no primeiro encontro. Só se encontra verdadeiramente com Jesus aquele que está despojado de tudo o que pensa ter alcançado até o dia de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Isto é, assuma aquilo que é meu e você vai perceber que muito disso é seu também. Jesus é o libertador, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Creia. Em audiência particular, sendo recebido por Ele, que tudo sabe do seu coração. Você ter a possibilidade de receber dele uma palavra, uma orientação,
que possa encaminhar o seu coração para um novo tempo, porque isso é possível. A nossa fé nos garante isso. Nós somos filhos de uma promessa, nós somos frutos dessa promessa, que se cumpre diariamente na vida da igreja. É a presença do Cristo nos redimindo de todas as nossas fraquezas, nos entregando a oportunidade de um novo tempo, de uma nova sociedade que Jesus chamava de reino de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa promessa de Jesus para mim, para você, essa promessa de Jesus que já mudou a vida de tantas pessoas, continua sendo absolutamente atual. Quem faz uma experiência verdadeira de Jesus, quem conhece de fato o coração de Jesus, começa a ter contato com todas as realidades que lhe impedem de ser quem você é. Quem de fato faz uma experiência do coração de Jesus, vai aprender a lidar com seus egoísmos, com suas mazelas, com seus defeitos, porque num coração que está consagrado ao coração de Jesus, a matéria-prima da nossa conversão são as nossas misérias. É o reino dos céus, é o reino divino que já começa aqui. Ele é a esperança eterna para depois da morte, mas Deus nos ensina, através de Jesus, que o reino dos céus começa aqui. Quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos cultivamos, quando nós expulsamos do nosso coração tudo aquilo que possa impedir que os valores do reino ganhem espaço no mundo através de nós. Era o que Jesus fazia. Jesus era naturalmente terapêutico. Ele conseguia arrancar a vida do outro para uma partilha que nem sempre passava pela palavra. Que é assim mesmo. Às vezes a gente só pode superar uma fase da vida depois que a gente teve condições de partilhá-la com alguém. Depois da partilha é como se alguma coisa pudesse fazer avançar na direção de uma melhora, de uma superação. Na psicologia mesmo nós aprendemos que toda vez que nós temos coragem de falar sobre uma determinada realidade, que até então era só guardada por nós, que pertencia àqueles segredos que nós jamais tivemos coragem de contar a alguém, de alguma maneira a gente começou a superar. O silêncio nos amordaça, ele pode muitas vezes piorar uma realidade. Quando eu partilho, eu tenho condições de dar passo na direção de uma superação. É por isso que a conversa ela é sempre terapêutica. É igual quando alguém percebe que nós temos talento para alguma coisa e a gente tinha medo de dizer que tinha vontade de desenvolver aquele talento. Você escuta aquele elogio e aquilo te enche de esperança. É verdade, hein? Eu vou me ocupar disso, vou dedicar-me para que esse talento venha à tona. A gente sabe muito bem o que Jesus provocou na Samaritana, porque de alguma forma, em algum momento da nossa vida, alguém fez isso conosco. Alguém foi essa voz divina na nossa história, nos motivando a ir além, ir adiante. A gente cresce tanto quando a gente tem a oportunidade de encontrar alguém que fale o assunto que a gente precisa falar. É um processo terapêutico em nós. A amizade é naturalmente terapêutica. Porque é quando a gente tem essa feliz oportunidade de partilhar aquilo que muitas vezes nos pesa, de dividir com o outro aquilo que nos assusta, colocar pelo recurso da palavra, por mais limitado que seja. Essa é a matéria-prima que agrada o coração de Jesus, porque é a partir dessa sede, dessa necessidade que essa matéria-prima representa em nós, que Jesus nos oferece a água, da mesma maneira como ele ofereceu à samaritana. É uma água espiritual
Não é a água física que mata a nossa sede, mas é uma água que tem o poder de colocar a nossa vida numa nova dinâmica, numa dinâmica absolutamente transformadora. E feliz daquele que acredita que este evangelho, que já aconteceu na vida de tantas pessoas, possa acontecer na sua vida também. E aí eu volto a dizer, a oração não é uma obrigação do cristão. A oração é um direito. Deixa de ser uma obrigação e passa a ser compreendida como um direito nosso. Eu tenho o direito de cruzar o sinal da cruz sobre mim e ser recebido em audiência particular por Deus. E ali contar a minha vida, contar os meus segredos, os meus medos, as minhas alegrias, quais são as minhas ansiedades, quais são os meus fracassos, quais são as injustiças que cometi, que sofri, quais são os sonhos que eu vi ruir. Em audiência particular com Ele, contar a nossa vida. Eu acho maravilhoso. Cada vez que nós temos a oportunidade de sair do coletivo e entrar na dimensão do particular. É muito saudável ao coração humano sair da condição de multidão e ser uma pessoa que é olhada nos olhos e é recebida de maneira particular. Eu acredito muito que Deus faça isso com a gente cada vez que nós entramos no estado de oração. Cada vez que nós cruzamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, sinalizando o nosso desejo de audiência particular com Ele, Ele se coloca à nossa disposição para nos ouvir. Eu, quando digo alguma coisa sobre o meu sentimento, é uma experiência de limite. Porque do meu pensamento, da realidade para o meu pensamento já existe uma perda. O que eu sinto, quando eu penso o que eu sinto, já existiu uma perda. E quando eu tento falar aquilo que eu pensei, é ainda uma perda maior. Na verdade, é sempre um prejuízo tentar dizer ao outro o que nos passa. É por isso que as pessoas que se amam, elas se entendem muito melhor. Porque só o amor é capaz de nos dispensar da formalidade da palavra. Basta a gente olhar. E a oração, essa audiência que Ele coloca de maneira particular diante do Senhor, lhe dá o direito de pedir isso. Senhor, aquilo que o Senhor fez ao povo de Israel, faça, Senhor, também na minha vida. Que a mesma ressurreição que o Senhor realizou na vida de Lázaro, que o Senhor realize hoje na minha vida também. Jesus tinha uma facilidade muito grande de arrancar o fardo do outro. Hoje o programa de direção espiritual quer dissipar todos aqueles entraves que porventura estejam no nosso coração. Queira o desassossego que lhe faz realmente crescer, porque ali Deus mora. Deus está naquilo que causa o desassossego da nossa alma. Quando você tem a oportunidade de inquietar-se, de questionar-se, e no questionamento e na inquietude, você traçar um plano, junto com Deus, que você sabe que nasceu do coração de Deus, para a sua transformação, que vai gerar transformação também ao seu redor. Porque onde existe uma pessoa em estado de transformação, de conversão, muitas outras também serão beneficiadas e que irão querer também aquela transformação, aquela mudança. Queira isso. Empenhe-se em descobrir no desassossego da sua alma o crescimento que você merece ter, que você merece viver. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.